Irmãos, o livro de Jonas é muito interessante. Primeiro porque esse é um livro que é intitulado Livro do Profeta Jonas. Mas de profecia mesmo, a gente tem 5 palavras em hebraico. Jonas prega em um único verso de todo o livro. O resto é só a história de Jonas brigando com Deus. Então o livro de Jonas é um livro muito interessante, porque a gente visualiza Deus agindo no profeta num aspecto quase biográfico. E esse livro foi escrito lá por volta do século 8 a.C. E o século 8 a.C. era um século bastante complicado, irmãos. Por quê? Porque ali pertinho de Israel tinha uma nação que estava ganhando muita proeminência, a Assíria. E a Assíria era uma nação forte, que estava dominando muitos territórios, mas tem um problema. A Assíria era uma nação sanguinária. De todos os relatos que a gente tem dos povos antigos, tem um povo que não é brincadeira, que são os assírios. Eles são um povo de um nível de maldade que é impressionante. São muito cruéis. Só para a gente ter uma ideia, a Assíria tinha o costume de, quando dominava um território, eles acabavam com todos os homens de um jeito muito maldoso. Arrancavam 3 membros do corpo, um braço e 2 pernas. E deixavam um braço inteiro e a pessoa sangrando. E exigiam que aquele derrotado, com aquele único braço que sobrou, cumprimentasse os soldados assírios que tinham sobrevivido e que tinham vencido. A Assíria tinha uma prática que é violentíssima. Obrigavam as mulheres a desfilarem com as cabeças dos seus maridos que foram arrancadas, colocadas em estacas, só para provar que tinham vencido. Então a gente não está falando de um século que era apenas perigoso. Uma nação muito agressiva, uma nação cruel, estava ganhando espaço ali no Oriente Médio. E aquela nação ameaçava Israel. E aí, nesse contexto, tem um homem, Jonas, que a gente sabe no livro, que está ali no primeiro versículo, era filho de Amitai. Jonas é uma pessoa que foi preparada por Deus para exercer o ofício profético, só que Jonas tem um problema. Ele é extremamente nacionalista. Se tem uma coisa que Jonas ama de paixão, é o seu próprio povo, é a nação de Israel. E aí Deus, que gosta muito, muito mesmo de usar péssimos instrumentos, Deus manda Jonas ir pregar em Nínive, capital dos assírios. E Deus manda Jonas pregar em Nínive, não é apenas para que Nínive saiba que estava errada, mas Deus manda Jonas, o profeta que ama Israel acima de todas as coisas, pregar em Nínive, capital dos seus inimigos, para que Nínive se converta. E aí os irmãos sabem da história. Quando Jonas recebe a notícia, o que Jonas faz? Foge. Foge para Tarsis, um lugar que fica no extremo oposto de onde Nínive ficava. Só que, irmãos, aqui vamos fazer um voo bem rápido sobre o livro de Jonas. Jonas no barco, dorme, né? Deus manda uma tempestade, os marinheiros que nem sabiam quem era o Deus Yahvé, acordam Jonas, e Jonas, uma vez que acordou, ele fala: olha, eu sou servo do Deus que fez o céu, a terra, o mar e todas as coisas, e a culpa é minha dessa tempestade. O que acontece com Jonas? É jogado no meio do mar. E aí Deus, que é Deus de maravilha e de promessa, Deus que faz o impossível, manda um Uber extremamente especial para Jonas, um peixe grande, e por 3 dias Jonas fica no interior do peixe. A gente chama de baleia, enfim, essa categoria ela é moderna, não cabe para o texto bíblico, mas Jonas fica ali, e esse Uber muito especial vomita Jonas em Nínive. Mas no interior da baleia, Jonas ele faz uma oração e ele reconhece que a salvação pertence ao Senhor. E aí Jonas
prega em Nínive. E a gente sabe que Nínive era uma cidade tão grande que demorava uns 3 dias para você conseguir dar a volta inteira nela. E Jonas prega uma pregação de 5 palavras em hebraico. A gente traduzindo, dá o seguinte: arrependam-se, porque Nínive vai ser destruída. É isso. Nínive vai ser destruída, Nínive vai ser destruída. E a gente vê que Jonas prega sem muito espaço para arrependimento de verdade. Jonas quer ver Nínive pegar fogo. Só que Deus usa aquele profeta que não queria pregar, o profeta fujão, vomitado pela baleia, usa Jonas para transmitir a mensagem. E olha que bênção, irmãos. Nínive tinha 120 mil pessoas. Todas elas se arrependem. O rei de Nínive baixa uma lei que obriga todo mundo a fazer um jejum, se arrepender e pedir perdão ao Deus de Israel. E aí a gente chega no capítulo 4, que é o texto da nossa mensagem. E a gente olha para esse plano de fundo e fala assim: bom, Jonas passou por uma aventura marítima, Jonas encontrou Deus no ventre da baleia, Jonas pregou para 120 mil pessoas e todas se converteram. É o missionário de mais sucesso na história do mundo. Tem missionário que está aí há anos batalhando num campo, e Jonas, que nem queria a conversão, viu o negócio acontecer. Provavelmente Jonas está feliz. Aí a gente vai ver o coração desse profeta, capítulo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Vamos parar a leitura por aqui só para a gente visualizar. O missionário de maior sucesso de todo o Antigo Testamento viu uma conversão em massa. A gente ora para ver isso. A gente ora para ver Bauru rendida aos pés de Jesus. Jonas viu. E qual é a reação emocional do profeta? Ódio. E ele não está com raiva de alguma coisa pequena. Jonas está com raiva de Deus. Repararam no discurso? Senhor, eu sabia que você era bondoso, por isso eu fugi. Porque eu sabia que você ia perdoar essa cidade devassa, cruel, violenta. Não pode um negócio desses. Irmãos, Jonas está com raiva. E não é porque Deus está mandando gente para o inferno. É porque Deus está tirando. Jonas está com raiva da salvação que Deus derramou sobre Nínive, do arrependimento. Eu acho que na história do mundo, Jonas é o único homem que reclamou que Deus é bom. A reclamação de Jonas é: o Senhor é bom. Isso me irrita, me deixou com raiva, porque eu queria ver a morte dos meus inimigos. E é interessante que a gente vê que Jonas diz: ah, Senhor, ali no versículo 2. Na nossa Bíblia nós lemos Senhor, mas se a gente fosse para o original, a palavra que Jonas usou é Yavé. Irmãos, esse é o nome mais sagrado que o judeu tem para se referir a Deus. Os judeus nem pronunciam esse nome, porque eles acham que é usar o nome do Senhor em vão, citar este nome. Eles usam a palavra Adonai. Para adorar a Deus, os judeus usam o termo Adonai, porque Yavé é um nome sagrado. E Yavé foi o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés. E qual que é o nome que Jonas usa para brigar com Deus? Yavé. Jonas pega toda a sacralidade do nome de Deus e joga isso no lixo. Jonas pega o nome mais especial que o judeu tinha para se referir à divindade e usa esse nome
para criticar exatamente quem? A divindade. A passagem onde isso se encontra está lá em Êxodo de número 34, o capítulo de número 34, e é muito interessante a leitura. Corre comigo ali para Êxodo 34, para a gente ver onde é que isso apareceu pela primeira vez. Êxodo 34, versículo de número 6, é o encontro de Deus com Moisés. E o próprio Deus vai declarar o seguinte: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor, aqui a palavra é Yahvé, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª geração. Se a gente for ver o que Jonas disse para Deus, é quase que a reprodução deste versículo em Êxodo. O que Jonas acusa Deus? O Senhor é bom, o Senhor é tardio em irar-se, o Senhor demora para castigar. Só que Jonas usa esse texto que o próprio Deus declarou sobre sua identidade contra o Senhor. E aí ele corre para um morro na frente de Nínive, na expectativa de que caia fogo sobre aquela nação, e não cai. Agora a gente vai ver Deus sendo um excelente professor, muito pedagógico. Veja ali comigo no versículo de número 6. Então o Senhor, Deus, fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme, que atacou a planta, e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua ira por causa da planta? E Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu, e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Olha a pedagogia de Deus. Jonas está ali, nas areias do Oriente Médio, e aí Deus dá um alívio para Jonas. Nasce uma planta. Quando essa planta nasce, faz uma sombra, e ele fica muito feliz. Se a gente lê a intensidade do texto, Jonas ficou extremamente eufórico com aquela planta. É até estranho, né? Era só uma planta, mas ele ficou muito alegre. E aí o Jonas, muito alegre, se regozijou. Mas Deus, que fez a planta nascer, também fez a planta morrer. Mandou um verme, e a planta morreu. E aí a gente vê que o Jonas, ele é bem dramático. Quando a planta morre, o pedido de Jonas de novo, qual é? Eu quero morrer. Eu quero morrer porque eu não vi Nínive ser destruída, e agora até a planta que me ajudava a cobrir do sol foi morta. A vida é terrível. Jonas não é um cara assim pouco emocionado, ele é muito emocionado. E aí Deus volta a perguntar para Jonas: Jonas, você acha que é razoável tudo isso? E a gente imagina que ele fosse responder com muita delicadeza. É Deus falando. Mas não, ele vai falar: é razoável. Eu estou certo, Deus. E Deus faz uma pergunta retórica para Jonas, que coloca ele na parede. Qual que é a pergunta de Deus para Jonas? Olha, Jonas, essa planta aí, você nem fez ela crescer, você nem regou ela. Eu fiz. E o seu coração se envolveu com a planta. E você ficou aí querendo a morte porque ela morreu. Você se envolveu afetivamente com uma planta que nem sua é.
Você não acha que eu deveria ter misericórdia de uma cidade gigantesca, lotada de gente, que não sabe diferenciar direita e esquerda? E o livro termina nesse suspense. E é uma das obras literárias da Bíblia mais bonitas. Porque quando a gente lê a pergunta cai para Jonas, mas a gente que está lendo se sente confrontado com ela. A gente lê a pergunta e a gente fala: e eu nessa situação? E eu, que também amo algumas plantinhas que eu nem fiz crescer? E a minha misericórdia? Aliás, a palavra misericórdia aqui no texto, ela tem um sentido muito bonito. O sentido da palavra misericórdia é deixar o olho encher de lágrima. Olha o que Deus está falando. Jonas, seu olho encheu de lágrima, teve compaixão, misericórdia de uma planta. Você não acha que o meu olho não deveria encher de lágrima pelas pessoas de Nínive? Olha que livro lindo. É um livro muito especial. Primeiro porque a gente vê um profeta que não queria pregar, um profeta que não queria salvação, um profeta que queria ver a morte dos seus ouvintes, mas ao mesmo tempo a gente vê um Deus extremamente bondoso, um Deus que se inclinou para ouvir a oração de um judeu chiliquento no meio da Judeia, um Deus que colocou lágrima no olho. Esse livro é lindo, e a partir desse livro a gente consegue aprender uma série de coisas sobre Jonas, sobre Deus e sobre a gente. A primeira coisa que a gente consegue visualizar vendo o livro do profeta Jonas é o seguinte: quando a gente olha para a misericórdia que Jonas desenvolveu em relação àquela planta, a gente encontra uma misericórdia que ela é muito egoísta. Irmãos, por que Jonas tinha compaixão da planta? Porque fez sombra para ele. Ele não ligou para nenhuma outra planta em toda a Judeia, mas aquela serviu a ele. A misericórdia que Jonas desenvolve é uma misericórdia egoísta, focada em si mesmo, e que tem por interesse apenas defender e se afeiçoar por aquilo que traz alguma troca para o profeta. Jonas é um crente muito, muito, muito egoísta, que tem compaixão só de quem faz o bem para ele, mas todo o resto Jonas ignora. Irmãos, esse cara passou 3 dias numa baleia, porque foi pecador e Deus foi bondoso para salvar, e Jonas não reclama disso. Quando Deus foi misericordioso com Jonas, amém. Mas quando Deus foi misericordioso com Nínive, Jonas tem um chilique. E isso ensina bastante para a gente sobre a nossa misericórdia humana. Porque, amado irmão, eu e você vivemos acusando Deus de um monte de coisa. A gente acusa Deus de ter feito o mundo errado, ter escrito a história errada. A gente acusa Deus de um monte de coisa, porque a gente acha que a nossa misericórdia é muito abrangente, que a nossa misericórdia é muito grande, a nossa misericórdia é muito farta. Com certeza, se nós fôssemos Deus, com certeza nós seríamos muito mais bondosos do que Ele. Deus não é tão bondoso. Olha as coisas que Ele deixa acontecer sobre a terra. Só que isso é uma visão míope que a gente tem de nós mesmos e do nosso coração. Irmão, a nossa misericórdia, tal qual a de Jonas, é uma misericórdia seletiva, arrogante e narcisista. E eu estou falando isso não é porque você postou alguma coisa no seu Instagram que me deu alguma informação, mas é porque eu conheço o meu coração, e eu sei que se eu tiver que exercer misericórdia, eu exercerei misericórdia apenas com base no sistema de troca. A planta que fizer sombra para mim, eu serei bondoso com ela, eu chorarei com ela, mas aquele que representa um perigo para a minha existência,
eu subirei um monte para ver se cai fogo do céu. A misericórdia de Jonas é a misericórdia humana, e ela é profundamente seletiva. Não se engane, a nossa misericórdia é assim também. Aliás, irmãos, isso aqui é interessante, porque a nossa misericórdia, ela é tão seletiva, mas tão seletiva, que muita gente não entra no radar da nossa misericórdia, no radar da misericórdia da igreja. Sabe onde que isso ficou muito claro? Agora sim, na rede social. Você corre para a rede social e você vê os crentes destilando profundo ódio sobre aqueles que são diferentes. E há uma misericórdia seletiva. A nossa misericórdia é a de Jonas, a misericórdia humana. Repara um pouquinho, irmão. Tem gente que não entra no nosso radar de misericórdia. Tem gente que é bonita demais, rica demais, pobre demais, feia demais, para merecer a atenção do nosso coração e a lágrima dos nossos olhos. A gente que tem um padrão muito autocentrado de misericórdia, a gente é seletivo. Não, aquele cara é muito rico para ouvir o Evangelho. Aquele cara é muito petista para ouvir o Evangelho. Aquele ali, bolsonarista roxo, eu não prego para ele. E aquele grupo lá? Aquele grupo, em 2008, há 1000 anos atrás, olhou para mim de um jeito feio e me deixou na mão. Eles que explodam de raiva, porque eu não serei misericordioso com eles. A nossa misericórdia é seletiva. Às vezes não entra o pobre, o órfão, a viúva. Às vezes não entra o governante. Sabe como que a gente percebe isso? Agora na quinta-feira a gente teve a visita dos irmãos do país perseguido. E a gente teve com as crianças um tempinho especial lá em cima, falando sobre a Coreia. E para ensinar as crianças a falar Kim Jong-un, foi um desafio. Kim Jong, Kim-nun, vários nomes foram escritos. E numa atividade, a gente pedia para que as crianças escrevessem uma oração pela Coreia. E a oração estava assim: escreva, eu que fiz a atividade, irmãos, escreva uma oração pelos seus irmãos da Coreia. E 2 crianças escreveram ali a oração, bonitinha, não escreveram o Kim Jong-un certo, tá? Mas isso ninguém. E as crianças escreveram, e embaixo, elas puxaram um risco, e colocaram assim: Deus, também alcance o presidente, uma colocou rei, também alcance o presidente, o rei da Coreia. Ele acha que é Deus, Jesus precisa achar ele. Eu não pensei, na hora que estava fazendo a atividade, em colocar uma oração para que aquele sistema se convertesse. Porque a minha misericórdia é seletiva. O Kim Jong-un não entra nela. Aliás, a gente consegue perceber a seletividade da nossa misericórdia quando a gente olha para as nossas orações. Alguns lugares nunca receberam oração dos nossos corações. É muito raro a gente orar por quem está em prostíbulo, por quem está em biqueira. É muito raro a gente orar por quem está envolvido com tráfico. É muito raro a gente orar pelo budista que está preso num sistema que o expulsa de Deus, que o fecha para longe do Evangelho. É raro a gente orar até por missões. Quem aqui tem tempo para orar pedindo: Deus, traga os pobres para a salvação? Deus, traga para a salvação os meus inimigos. Deus, sabe, no meu trabalho, aquele chefe complicadíssimo, Senhor, alcança ele. A nossa misericórdia é seletiva, porque é a misericórdia tal qual a de Jonas. Mas o livro contrasta a nossa misericórdia e a misericórdia do profeta
com a misericórdia do Deus que enviou o profeta. E se a nossa misericórdia é seletiva, ela é pequena, ela é fechada, a misericórdia de Deus, o Deus que enviou o profeta, é tão grande e tão grande que até o profeta fujão encontra espaço na misericórdia de Deus. Se de um lado o livro de Jonas mostra a misericórdia dos homens como limitada e pequena, o livro de Jonas mostra a misericórdia do Senhor como abrangente e infinita. Aquela nação pagã, aquela nação cruel, Deus envia um missionário para falar com aquele povo. No nosso padrão a gente não faria isso, mas Deus manda. Aquele profeta que dá um chilique no meio da Judéia, aquele profeta recebe uma pergunta amorosa de Deus. Irmãos, qual que é o tamanho da misericórdia do Deus do livro de Jonas? É infinito. A misericórdia que Deus está derramando e demonstrando no livro de Jonas não tem as mesmas restrições que o profeta tem. Deus derrama seu espírito tanto sobre a nação pagã Nínive, quanto sobre o profeta judeu que é arrogante, orgulhoso e seletivo. E para os dois, qual é a vontade de Deus? Olha a minha misericórdia. Você acha que eu mandei a baleia à toa? Você acha que eu mandei essa árvore à toa? Eu estou aqui, como Deus bondoso, compassivo, tardio em irar-se. Eu estou aqui como esse Deus pronto para perdoar Nínive, pronto para perdoar um judeu arrogante. Se de um lado a misericórdia humana é muito reduzida, a de Deus ela não tem limite. Aliás, você já parou para pensar, irmão? Quantas estrelas tem nesse universo? Tem um monte, a gente nem sabe o número. Deus poderia gastar todo o seu dia só olhando as constelações infinitas que Ele fez. Quantos seres existem sobre a terra que a gente nem sabe que existem? Um monte. Deus poderia gastar os seus dias vendo os seres que Ele criou e que nunca desobedeceram a Ele. Irmãos, o quão interessante será a conversa que existe dentro da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus poderia gastar os seus dias apenas conversando entre si, o Pai conversando com o Filho, com o Espírito conversando com o Pai e com o Filho, e com certeza seria a conversa de todos os séculos, seria a conversa mais empolgante e interessante do mundo, mas Deus ouve os chiliques de um profeta. Deus ouve os chiliques de bauruenses. Isso é misericórdia. Você já parou para pensar no número infinito de coisas mais interessantes que Deus poderia fazer, ao invés de ouvir a nossa oração? Mas Ele inclina o ouvido, abre o coração e recebe o nosso clamor íntimo, mesmo que à luz da eternidade, neste planeta a gente dure 80 anos. Qual é o tamanho da misericórdia de Deus? Irmãos, Ele olha para gente muito pequena, como eu e você. Ele escancara o peito dEle, e Ele deixa a gente entrar com os nossos clamores, mesmo os clamores mais chiliquentos, e responde com graça. Você acha mesmo, irmão, que Deus precisava ter enchido o teu pulmão de oxigênio hoje? Você acha que Ele tinha que ouvir a nossa oração? Você acha que Deus, aquele que faz o universo inteiro rodar, precisava trabalhar na tua alma? Mas Ele é misericordioso, bondoso, tardio em irar-se, cheio de afeto, cheio de graça. Olha o que a gente descobre no livro de Jonas. Deus tem lágrima no olho por aqueles que Ele quer salvar. Isso aqui é um Deus diferente do que a gente consegue conceber. Século XVIII, no Iluminismo,
foi concebido um Deus que foi chamado de o grande relojoeiro. Newton e um monte de filósofos seguiam essa linha de pensamento, ainda não com esse nome, mas seguia essa linha. Qual que é a ideia desses caras? Deus existe, criou o mundo, deixou as leis naturais aqui guiando o mundo e está lá, fazendo as coisas dele. Deus não se envolve. Deus deixou a gravidade, a genética, Deus deixou as coisas aqui para o mundo se regular, e Ele está lá longe. O nome disso é deísmo. O Deus Yahvé não é o Deus de Newton, porque o Deus Yahvé não só criou tudo que a gente sabe que existe, mas se envolveu afetivamente, com lágrima no olho, colocou o coração dele. No Evangelho, se a gente considerar os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em pelo menos 20 passagens, a gente encontra a seguinte frase: Jesus se moveu no íntimo do seu espírito, Jesus se condoeu, Jesus teve misericórdia, Jesus, movido por compaixão, fez tal coisa, fez tal milagre, falou tal coisa. Jesus, que é o Deus encarnado, tem lágrima no coração ao ver o pecado manchando a criação dele, e ele se move nessa direção. Não é o Deus de Newton, é o Deus Yahvé. Qual que é o tamanho da misericórdia do Deus de Jonas? Ela não tem comparativo. Faz um exercício um dia. Considere em 1 hora quantos pecados você cometeu na sua mente. Anota. E faz a multiplicação. Quantas horas tem no dia? Quantos dias tem no ano? Quantos anos tem em 70 anos? Um único pecado pega toda a beleza de Deus e considera como lixo. Quantos pecados nós cometemos? Mas Deus é misericordioso. E isso é o motivo da nossa esperança. Nosso Deus é misericordioso. E Ele é misericordioso com pagãos, com crentes, com pessoas que oram pedindo a morte. Mas Ele ouve, responde. O radar de Deus não é tão seletivo como o nosso. Primeira coisa que a gente percebe: a misericórdia humana é muito seletiva. Às vezes não entra o pobre, às vezes não entra o rico, às vezes não entra time A ou time B. Mas a misericórdia de Deus é abrangente e infinita. Essa é a segunda coisa que a gente percebe. Mas tem uma terceira lição que é maravilhosa, que a gente está visualizando nesse texto. Jonas foge, Deus manda uma tempestade. Jonas é jogado no mar, Deus manda a baleia. Jonas é vomitado em Nínive, Jonas se irrita. Jonas vê uma árvore crescer, Jonas vê uma árvore morrer. Jonas vê o vento quente batendo sobre a sua cabeça a ponto de desejar a morte. E por trás de todos esses processos, o dedo que estava operando sobre cada um deles era dedo de Deus. O que a gente consegue perceber no livro de Jonas? O nosso Deus, o Deus Yahvé, não o Deus de Newton ou dos filósofos. O Deus Yahvé orquestra a realidade de uma tal maneira que Ele tem interesse profundo, não só em arrancar Nínive do pecado, mas em arrancar as raízes do pecado do coração dos seus filhos. E para isso Ele manda peixe, para isso Ele manda vento, para isso Ele manda árvore, mas Deus manda uma série de coisas sobre a terra, para arrancar as raízes que o pecado deixou, e fincar no coração dos seus filhos as raízes da sua misericórdia. O que a gente percebe? Jonas é perseguido em toda a narrativa do seu livro pelo Deus Yahvé. Jonas é perseguido no mar, Jonas é perseguido na tempestade, Jonas é perseguido no deserto, Jonas é perseguido em Nínive. Em todo lugar Deus está atrás de Jonas. Isso inclusive lembra um salmo que a gente tem com muito apreço no coração: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Se eu subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais fundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alva,
ali o Senhor também me encontrará. Se toma a noite como coberta e as trevas me encobrem, as trevas e a luz serão para ti a mesma coisa. O que a gente percebe? Deus está o livro todo cavando o coração de Jonas para arrancar a raiz do orgulho, do nacionalismo, a raiz da seletividade, e para fincar no coração de Jonas a raiz da misericórdia divina. E tal qual com o profeta, também é com a gente. Ou você acha que seu trabalho é só um trabalho, sua faculdade é só uma faculdade, sua nota baixa é só uma nota baixa, sua crise, sua doença, só isso, são fins em si mesmos. Na vida do crente, cada uma dessas coisas é instrumento usado por Deus para arrancar as raízes do pecado do nosso coração e para fincar as raízes dele na nossa alma. E ele não para. Lembra do Salmo 23? Certamente bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias. Todos os dias. Deus não para. Deus, ele vai mover tudo que envolve a nossa vida, a fim de que a gente se conforme mais à pessoa de Jesus Cristo. Então, irmão, o livro de Jonas pega o nosso olhar e arranca os nossos olhos da situação e coloca os nossos olhos no objetivo que Deus tem por trás de cada processo que nos cerca. Não é só uma enfermidade, é Deus me puxando para perto. Não é só uma luta contra o pecado, é Deus me arrastando para perto dele. Não é só uma bênção, não é só uma planta, não é só um momento feliz, é Deus dobrando meu joelho e mostrando que a misericórdia do Senhor é de eternidade para toda eternidade. Aliás, sobre isso, refletindo sobre esse texto, um certo pastor chamado John Newton escreveu uma canção lá em 1800, faz muito tempo, e ele escreveu pensando nesse texto aqui. E olha que linda a música que o John Newton escreveu. Eu não sou o João Lucas, então não vou cantar, mas eu vou ler para a gente poder visualizar. John Newton, pastor puritano, que escreveu Amazing Grace, hino famosíssimo, escreveu o seguinte: pedi ao Senhor que eu crescesse em fé, amor e graça, e que mais de sua salvação eu conhecesse, e que a sua face com mais fervor eu buscasse. E eu esperava que, no momento de sua preferência, de uma só vez, ele fosse atender meu pedido, e pelo poder constrangedor do seu amor, ele vencesse os meus pecados e me desse descanso. Em vez disso, ele me fez sentir os males ocultos do meu coração, e deixou que os poderes irados do inferno me assaltassem em cada parte da alma. E mais, com a sua própria mão, ele parecia ter a intenção de aumentar a minha aflição. Frustrou todos os belos planos que eu havia feito, secou as minhas árvores e me deitou abaixo. Senhor, por que isso? Tremendo eu gritei, quer me perseguir até a morte? É assim, respondeu o Senhor, que responda a sua oração, por graça e por fé. Tais tribulações uso para de ti mesmo tirar o orgulho e tirar tua alegria dos meios mundanos, para que enfim encontre tudo em mim. John Newton percebeu: não é só trabalho, não é só emprego, não é só uma crise no casamento, não é só um problema financeiro, tem dedo de Deus por trás, puxando a alma dos seus filhos na direção dele. Afinal, Deus nos atraiu com misericórdia perpétua, com laços de amor ele nos prendeu. Jonas mostra isso para a gente. Irmãos, então o que a gente visualiza aqui? Primeiro, a gente visualiza que a nossa misericórdia é pequena. E que terrível é isso. Segundo, a misericórdia de Deus é infinita. E que bênção é isso. Terceiro, o Senhor está arrancando as raízes da nossa misericórdia seletiva e plantando a misericórdia dele. E que graça que é isso.
E se você correr a sua Bíblia lá para Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28, texto muito conhecido. Romanos 8, 28, diz o seguinte, olha que belo comentário que a gente pode ver no apóstolo Paulo, quase que fechando o livro de Jonas, nessa nossa reflexão. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, mas não é para que a nossa conta bancária esteja cheia, para que a gente esteja só no deleite e no sucesso. É para que no final, Deus conforme você, conforme a mim, conforme a primeira IPI, e os crentes que Ele escolheu antes da fundação do mundo, para serem parecidos com Jesus. Olha no que o nosso Deus quer transformar a gente. A gente acha que a salvação é só do inferno. Não. Deus está nos salvando de sermos Jonas, e está nos conformando à pessoa de Cristo. Cristo que não pisa na cana quebrada, Cristo que coloca o peito dele entre a mulher pega em adultério e os que querem jogar pedra, Cristo que zeloso arranca os vendedores do templo, Cristo que na cruz diz: Pai, perdoa-lhe, eles não sabem o que eles fazem. Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice, contudo, faz a tua vontade. E uma das coisas mais bonitas, irmãos, da história da igreja, é que muitos crentes registraram suas orações. E eu encontrei uma oração que eu quero compartilhar com os irmãos. Um irmão nosso fez ela, e é bonito a gente ver como os nossos irmãos oravam no passado. E esse irmão escreveu o seguinte: escava-me, escava-me, ó Senhor, escava-me com teu imenso amor. Limpa-me, limpa-me, ó Senhor, das raízes que o pecado deixou. E planta em mim, ó Senhor, a bela e vigorosa semente do teu amor. Poda-me e arrasa-me, ó Senhor, até que finalmente só reste aquilo que o Senhor deixou.